Saiu na madrugada, mais um jogador fechando com o Mengão, hein? Galera, que nota você dá o padre goleiro Rossi de 0 a 10? Comenta aí. Ele que foi aí o grande herói da classificação para as quartas de final da Libertadores. Que sufoco, meus amigos. Que negócio foi esse? Vamos estar falando sobre isso aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo, vai fazer a gente passar muita raiva, mas no final vai dar certo, vamos ser campeão. E se você põe fé, comenta aí, tamo junto. Vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar o seu celular e comprar camisa e acessórios do Flamengo com desconto. Lembrando, flamenguista de verdade tem que ter sua camisa, não é mesmo? Então já taca aí ó, o dedo no like, se inscreve, lembrando que não custa nada, é de graça, você ajuda muito. Se você conseguir me ajudar, simples assim, só clicar no like e depois se inscrever. Tamo junto? Vamos que vamos. Meus amigos, que jogo pegado. Tite, retranqueiro, sem vergonha, faz muita raiva, mas lá na altitude não tinha opção. Lembrando, quase meio time, mais de meio time do Flamengo machucado, entre eles de Arrascaeta, que é o nosso principal jogador, Pedro, que é o nosso goleador, Gabigol, que é o nosso ídolo, também Matias Vinha, que é o nosso reserva imediato, e para lateral esquerdo só tem ele também, entre outros, Alan, que tem problema de traços falcêmicos aí, problema no sangue, e muito mais. Lembrando que o Cebolinha também vinha jogando bem, estava ajudando bastante o time, também machucado, entre outros. Ou seja, Flamengo cheio de jogador lesionado, jogando na altitude, 3.650 metros, mais ou menos. É muito alto. Pra você ter ideia, antes o Flamengo estava em Santa Cruz, que era na linha do horizonte, no nível do mar. 3 horas antes, hein? Logo quando ele chega na Bolívia, no nível do mar, 30 graus Celsius. Quando ele chega lá na altitude, lá em La Paz, 3.650 metros, já estava a 4 graus Celsius. Olha a diferença. Então o cara sai de um calor para um frio quase que extremo. Então o Flamengo sente aí a temperatura, sente a pressão do ar, sente tudo, a bola corre mais, mas o Flamengo, aos trancos e barrancos, consegue se classificar. A estratégia do Tite deu certo? Deu porque classificou, e o goleiro santo, né, o Padre Rossi, estou chamando ele de goleiro Padre Rossi, porque o cara fez milagre ontem e catou muito. O cara catou muito. Se não fosse o goleiro, nós teríamos levado aí 4 ou 5 gols a mais. Inclusive o Tite até levou ele lá para a coletiva. Na coletiva ele exaltou a importância do elenco, falou lá das falhas, né, que tem acontecido ali com as bolas atrás do Ayrton Lucas, falou que aquilo ali não é uma falha, é coisa de jogo, que o outro time também treina, estuda, e que isso deve acontecer, que é normal, mas o time tem que saber segurar. Falou também aí das bolas aéreas, que vem acontecendo, que o Flamengo tem que melhorar. Já o Tite, desconversa daqui, desconversa dali, elogia fulano, elogia ciclano, como sempre, nunca dá a resposta que tem que ser dada, é um negacionista, não reconhece que as bolas aéreas são um grande problema na vida do Flamengo, mas ontem, apesar de todo sufoco, todo sofrimento, deu certo, então não temos muito o que reclamar e torcer. Michael foi apresentado, então o Flamengo ganha reforço aí para o próximo jogo, já está lá no BID, já foi lançado um BID e já pode jogar no domingo contra o Red Bull Bragantino. Aí vamos saber se o Tite vai usar ou não. Segundo muita gente aí, o Tite queria o Michael no Flamengo, então deve usá-lo sim, até mesmo está precisando, né? Lembrando que o Tite custou mexer ontem na partida, poderia ter colocado o Bruno Henrique ontem o jogo estava a cara do Bruno Henrique. O Bruno Henrique naqueles gols que o Carlinhos perdeu e o Gerson perdeu ali, se é o Bruno Henrique tinha feito, então o Flamengo poderia ter conquistado sua primeira vitória na altitude. Lembrando, galera, lembrando, o Flamengo ontem, se não fosse o goleiro, tinha levado uma goleada, mas apesar de tudo a gente tem que exaltar. E Fabrício Bruno jogou muito bem, Léo Pereira foi mais ou menos, Ayrton Lucas teve uma falha ou outra, jogou mais ou menos também por causa da altitude, é muito sacrificoso. Varela teve bem, já o Pulgar não foi tão bem assim. Léo Ortiz, esse aí impressiona, joga de salto alto até quando joga de volante e jogou bem. Mais à frente o De La Cruz deu a vida, saiu também capengando. Gerson saiu sentindo dores, mas parece que não é nada grave, jogou muito também, teve muita dificuldade por causa da altitude.
Luiz Araújo ficou mais apagado do que tudo, porque o Tite colocou ele mais centralizado, em vez de colocar ele mais nas pontas, mais adiantado, colocou ele mais recuado para marcar. O Tite entrou para recuar. Carlinhos não tem muito o que entregar, né? Ele estava ali mais só para cumprir mais o papel que tinha que ter 11, porque infelizmente ele não é jogador de nível do Flamengo e nem pode cobrar o jogador por isso, porque já sabíamos disso antes. Assim como a gente sabia que o Tite ia ser esse retranqueiro que está aí, mas eu acredito que mesmo o Tite sendo esse cara que capenga aí, né, com essa tática dele antiga, que praticamente não funciona, por o elenco ser muito bom e o elenco estar unido, isso que é importante, o elenco está unido, o elenco quer, e quando o elenco está unido pode acontecer igual 2009 aí. 2009 o time do Flamengo era um time fraco, mas a união entre Adriano, Petkovic, Ibson, Léo Moura, entre outros, levou o título brasileiro. Então pode acontecer isso sim, e eu acredito muito nisso. Se você acredita, comenta aí. Então, meus amigos, voltando ao mercado da bola aí, onde o nosso Mengão começou a ficar forte, após anunciar Michael, o Flamengo deve anunciar nos próximos dias aí Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, e Gonçalo Plata, jogador aí do Al Saad da Arábia. O que está acontecendo? O Flamengo fez uma proposta ao Southampton aí de 18 milhões de euros, todo mundo sabe. O Southampton pediu 25 ou os 18 mais um jogador, sendo o volante Hugo ou Vitor Hugo, né? Ou o zagueiro Iago. O Flamengo a princípio não aceitou, mas depois vendo que seria um bom negócio, o Flamengo estuda aí e ofereceu colocar o Vitor Hugo e também mais de 18 milhões de euros na mesa. Já colocou, tá lá bonitinho. O time do Southampton aceitou de imediato e agora falta acertar detalhes entre o Carlos Alcaraz e o Flamengo. O Carlos Alcaraz queria permanecer, né, lá na Europa, porém o jogador vê com bons olhos uma vinda para o Brasil, sabendo que vai jogar no maior clube das Américas, o clube mais rico das Américas, o clube que disputa mais títulos e tem condições de ganhar, que é o Flamengo. Então ele já está estudando e deve dar resposta nos próximos dias, acreditando aí, né, segundo o Vene Casagrande, que até segunda-feira, mais tardar, deve ser dada a resposta se vem ou não para o nosso Mengão. Outro jogador que está praticamente acertado é Gonçalo Plata. Gonçalo Plata foi oferecido ao Flamengo. Ele tem problemas com o técnico equatoriano lá, coisa e tal, né, que era técnico da seleção do Equador, agora é técnico do Al Saad. Então ele tem problemas com esse técnico, não quer permanecer com esse técnico. E o Flamengo aí, né, fez a proposta, o jogador já disse sim, agora só falta o Al Saad liberar. Então o Flamengo está aguardando aí para anunciar esses dois jogadores. E também tem o Alexandre, que ficou hoje de dar resposta se vem ou não para o Flamengo. Ele que tem aí contato direto com o Davi Luiz, Felipe Luiz e com o Tite. Tendo muita amizade com esses dois jogadores aí, parece que vai ter um bom desfecho. Ele que está sem clube, o seu último time foi a Juventus, já está com 31 anos aí, mas é um jogador, um bom jogador. Se chegar para ser titular, ele põe o Ayrton Lucas no banco, mesmo o Matias Vinha, se tivesse aí, colocava também, porque é mais jogador de seleção brasileira, jogador acostumado com jogos difíceis, e o Flamengo está prestes a acertar. Ele já acertou o salário, tudo, ofereceu, o jogador gostou. Porém, o jogador ficou de pensão essa semana vence hoje, então deve dar resposta, e aí a gente vai saber se a gente vai contar com mais um lateral de ponta e de seleção para reforçar o nosso Mengão. Lembrando que hoje tem a convocação aí para as eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Dorival pretende tirar aí alguns jogadores do Flamengo, entre eles Ayrton Lucas, Pedro, Fabrício Bruno, e tá de olho mais um aí, me parece, né? Então, a situação meio que desfavorece o nosso Mengão aí. Se caso confirmar as convocações, o Flamengo vai ter um desfalque aí. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que vai ter a parada para a data FIFA, então o Flamengo vai ter tempo de recuperar, só que os jogadores vão voltar meio que em cima das partidas. Semana que vem, no domingo agora, a gente tem um confronto contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Na outra semana temos aí um jogo importantíssimo, na quarta-feira temos um jogo importantíssimo contra o Bahia, jogo fora de casa. Então o Flamengo tem uma sequência difícil, tem um reforço que é o Michael, precisa de mais. Lembrando que o Pedro deve voltar na próxima semana, ou seja, o Flamengo deve ir forte para cima do Bahia. De repente volta a ter o da Arrascaeta e o Flamengo começa aí a respirar novos ares, com chances reais de ganhar, convencer e trazer essas taças para nós aí, né? Lembrando que agora é só jogo difícil, mas o Flamengo está bem. Quanto ao Red Bull Bragantino, a gente nunca faz um jogo fácil, sempre a gente passa o perrengue.
Esse ano tomara que seja diferente e nós ainda estamos com o time quebrado, né? De repente o Tite escalar aí, quem sabe? O Michael pelas pontas ali já dá um alívio, né? Põe o Michael numa ponta, o Luiz Araújo na outra. Aí pode ali dar uma revezada, né? Que já que não vai ter o De Arrascaeta, pode recuar um pouco o Gerson e deixar o De La Cruz ali mais centralizado. Então vamos ver o que vai dar aí, mas o Flamengo tem grandes chances de fazer um bom jogo contra o Red Bull Bragantino e contra o Bahia. Lembrando, reforço está chegando. O Flamengo custou se movimentar nessa janela e ficou insistindo com o Claudinho. Zenit, a gente sabe que é sempre uma negociação difícil lá, os russos sempre enrola, no final das contas não deu em nada. Burburinho aí e algumas informações que chegam é que o Flamengo não desistiu nem do Claudinho ainda, mas também não tem avanço nenhum. O que tem de concreto, que tem avanço, é com o Carlos Alcaraz e com o Gonçalo Montiel. O Gonçalo Montiel, como foi oferecido, isso aí já estava acertado. Agora só falta o salário de liberar, né? Querer aceitar o que o Flamengo vai pagar. E o outro lado aí é o Carlos Alcaraz, que agora está na mão deles, se vem ou não. Também na mão do Alexandre, que vai dizer se vem ou não. Então o Flamengo hoje deve ter boas notícias. Fique ligado aí, fique inscrito para não perder nada. Tamo junto, abençoado Fla. Aqui é mais Flamengo. Deixa o seu like, depois se inscreve. Não custa nada de graça e ajuda muito. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis.